Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes e nesse vídeo a gente vai falar sobre o limite de 12 serverless functions no Vercel, como contornar. Então, se vocês estiverem trabalhando aí utilizando o Node, um projeto que a gente estava fazendo aqui inicialmente, nessa sequência de vídeos aqui de nossa playlist, vocês vão estar observando que a gente criou uma pasta API, e dentro dela a gente foi construindo nossos arquivos aqui, né, seguindo um padrão. E dentro do nosso vercel.json, a gente utilizou o vercel config for node backend. A gente utilizou basicamente o arquivo que o próprio Vercel disponibiliza aqui na documentação dele. E ele fala que é para a gente criar as coisas na pasta API e a gente está fazendo isso. Mas à medida que seu projeto for crescendo, eventualmente você pode acabar encontrando o erro falando que você atingiu o limite de serverless functions. E se vocês virem procurar na documentação do Vercel, aqui fala a quantidade de funções criadas por deployment, né? E que isso aqui pode variar, a forma como é feito dependendo do framework que você está utilizando. E ele tem esse limite de 12 por deployment. E ele tenta minimizar a quantidade de serverless functions que ele cria. Essas serverless functions é basicamente o Vercel para a gente, né? É um wrapper do AWS. Então ele simplifica muita coisa para a gente. E lá no AWS ele usa a ideia lá do lambdas, né? AWS lambdas. Então são funções serverless que ele utiliza ali para rodar nosso código. E isso, a forma como ele funciona, permite com que a gente possa criar nosso código de uma maneira diferente da que a gente está fazendo. Então, ao invés de criar aqui um arquivo para a moda de usuário, um arquivo para o middleware, poderia só criar literalmente funções que recebe já diretamente os dados e retorna os dados. E cada função aqui, cada arquivo funcionaria como um endpoint. E seguindo dessa maneira como a gente está fazendo com a pasta API, o Vercel acaba contando cada arquivo como um endpoint. Apesar de não ser, quando a gente bater aqui 13 funções, 13 arquivos, ele vai tentar criar 13 funções, e aí vai dar erro no nosso deploy, porque ele tem um limite de 12. E como contornar isso? Então, uma forma de contornar é, ao invés de utilizar esse padrão aqui, a gente utilizar esse outro padrão. Então, esse padrão aqui, ele descreve como vai acontecer o build, e isso aqui é algo que você geralmente poderia fazer pela configuração lá do Vercel, pela interface gráfica. Então, a gente pode fazer diretamente aqui, e isso aqui sobrescreve a interface gráfica. Aqui dentro desse source e desse dash, dessas duas chaves aqui, a gente vai substituir pelo caminho do nosso arquivo que tem a aplicação. Então, só para ter certeza, a gente vai mudar aqui de API para source. E a gente vai colocar o caminho desse index.js aqui. Então vai ser source barra index.js nesses dois lugares aqui. Com essa simples alteração, já é para ele conseguir funcionar sem problemas. Então, só fazer esse ajuste, fazer um git commit aqui, e é para ele funcionar. Então, vamos fazer aqui git switch dev, git pull, git switch.create, -c, né, para create, shore adjust, vercel, json, git, add ponto, só para ter certeza, git commit, -m, sure, adjust, vercel, json for serverless functions. Prontinho. Fizemos nosso commit. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fazer nosso pull request para dev. E vamos dar uma olhadinha no nosso preview. O servidor subiu. Vamos fazer um inspect. Então aqui ele criou uma function no index. Se a gente olhar nossos deploys anteriores, você pode ver aqui ó, que ele criou 9 funções. Então basicamente ele está criando uma função para cada arquivo. Se eu criar mais 4 arquivos, ele vai criar 13 funções, e aí eu não vou conseguir mais subir minha aplicação no Vercel. Só de fazer aquele ajuste pequeno ali, mudar o nome de uma pasta e ajustar nosso vercel.json, de 9 desci para
uma serverless function. E provavelmente ele vai ficar como uma serverless function de maneira indeterminada aqui. Eu posso criar tantos endpoints quanto eu quiser e ele vai continuar funcionando normalmente. E aí o que vai se tornar o limitador nosso aqui, do nosso plano gratuito do Vercel, não vai ser mais a quantidade de serverless functions, mas sim o tamanho de nossa função, né? E agora é só a gente colocar nossa aplicação em produção, né? Então já fizemos o nosso pull request, vamos colocar na dev. E aí a importância de a gente sempre ter um processo aqui, né? Não colocar direto no, na main. O que pode acontecer? Nossa serverless function pode dar problema ali, né? Nossa aplicação pode eventualmente acabar não funcionando por algum motivo, né? A gente ajustou ali o versal.json de uma maneira errada, ou qualquer outra coisa do tipo. Se a gente fizer isso diretamente na main, vai acabar que a gente pode deixar a nossa aplicação fora do ar ali sem querer. Então, o ideal é que a gente coloque ali primeiro numa branch de feature, ou de fix, ou de shore, depois jogue para dev para ter certeza que ele vai subir e funcionar corretamente na dev. E aí passou por todo esse ciclo aí e ela continua funcionando, aí a gente tem certeza que está pronta para ir para main. E aí a gente só deixa na main o código que está funcionando. Que aí nossa aplicação não para de funcionar. Então tá buildando aqui. Vamos fazer um inspect. Aí nossa branch de release rodou aqui. Só temos uma serverless function novamente, apenas a source/index. Subiu. Só está funcionando. Dá alguns F5s aqui. Tudo certo. Então a gente pode mandar para main. Fazer nossa release. E prontinho, pessoal. Vamos só criar nossa tag aqui. E é isso, pessoal. Segue aí a dica para vocês. Tentem fazer algo similar. Tentem seguir isso aqui o mais próximo possível do que está escrito nesse arquivo, mudando apenas esse caminho aqui e esse caminho. E aproveitem aí. Até a próxima.